Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Irmãos, sempre quando a gente sobe aqui em cima, a gente fica com temor, com tremor, porque a gente quer sempre dar o melhor para Jesus. Então hoje o Senhor vem falando comigo já há semanas, uma passagem que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos e umas coisas que eu escrevi aqui, que Deus foi me conduzindo a eu escrever. E está lá em João 15, quem quiser acompanhar, João 15, 7, o versículo. Amém, igreja? Aqui na minha Bíblia está assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. Aleluia. Aqui numa outra versão está assim: se me pederes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Irmãos, é interessante esse versículo no contexto da videira verdadeira. A primeira parte aqui que eu dividi, são divididas em 2 pontos, que João, diz que a gente precisa permanecer em Jesus, pois os ramos sem a videira morrem. E Jesus é a vida, e sem ela só há morte. Então, na segunda, a palavra que João vem dizer dele, que é para nós permanecermos, pois sem ela seremos absorvidos por mentiras, por falsas doutrinas, regras humanas, ou seja, vamos achar que estamos fazendo a vontade de Deus, mas não estaremos. Quantos estamos iludidos com o mundo religioso, achando que estamos em Cristo, mas não estamos. Precisamos tomar o devido cuidado para não cairmos na mesma cilada e nos acomodarmos. Precisamos examinar o nosso coração, a nós mesmos, se estamos lá na fé de 2 Coríntios 13, 5, se estamos na mesma fé. E também vivermos a palavra de Deus, que é Jesus. E não só falar e ensinar, mas vivenciar o Evangelho. É necessário falar, é necessário ensinar, mas é necessário viver o Evangelho. E na segunda parte também, seguindo, aqui João vem dizer: tudo o que pedimos será feito. Mas será que tudo o que pedimos é de acordo com a vontade de Deus? Ou não temos o porquê não pedimos? Quando pedimos, não recebemos, pois pedimos por motivos errados, para gastar em nossos prazeres. E refletindo sobre isso, Deus tem que dar alguma coisa para nós? Ou Ele já deu tudo o que precisamos para viver dignamente? A graça de Deus basta para nós. Ela é suficiente. Ou queremos mais? Então Jesus enfatizou, que era importante os discípulos permanecerem nele. 7 vezes nesse versículo, a palavra permanecer sai dos lábios de Jesus. Significa que é continuar, ficar, firmar. Assim como os ramos recebem o alimento da videira, os discípulos recebiam de Jesus a substância para a vida. Se esquecerem disso numa hora tão crucial que seria desastroso para eles, se os discípulos se separassem da videira. Eles morreriam queimados por aquele que cuidava da videira, Os discípulos, eles enfrentariam sofrimentos naquelas 24 horas seguintes, que teriam várias opções eles. E nós também, nós aqui hoje, igreja, enfrentamos muita
oposição, aflição, elas físicas ou espirituais. Como seguidores de Jesus, nós também temos essa opção. Quando somos perseguidos, sofremos ou afrontas por causa do nome de Jesus. E o que vem à nossa cabeça? Desistir, nós se sentimos traídos, mudamos de identidade, mas tem um aqui que é nos agarrar à videira. E que hoje nós possamos agarrar a videira. Em nome de Jesus. E eu queria também lembrá-los assim, que isso Jesus falou comigo. Eu estava passando por uma dificuldade aí, e eu creio que Deus dará a vitória. E veio essa mensagem para mim, porque eu falei para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer com tudo isso, com essa passagem, com tudo isso que o Senhor tem falado para mim? Aí Deus me lembrou de algo. Quando o anjo visitou Zacarias, lá em Lucas 1, 13, 15, e de repente o anjo também, que visitou Zacarias, visitou Maria, né? Visitou Maria, o mesmo anjo. E ele disse: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Aleluia. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o Senhor, Ele está procurando pessoas normais. Maria era normal, mas ela estava o quê? Carregando algo extraordinário, que era Jesus. E assim Jesus quer que vocês estejam atentos, dispostos a estar ouvindo, estejam dispostos a servir, ser trabalhadores da obra. Por mais que dificultoso seja a vida de vocês, eu não sei como vocês estão passando agora, quais situações, mas assim, o Senhor, Ele escolhe pessoas normais. Ele não escolhe super-heróis. Ele escolhe você, eu, porque Ele quer entregar algo extraordinário para nós. Só que, primeiro de tudo, Ele quer saber se nós estamos assim falando para Ele: conta comigo, Jesus. Vocês estão dispostos a dizer isso? Conta comigo, Jesus. Porque quando a gente está assim, conta comigo, é porque a gente carrega algo extraordinário dentro de nós. E quem é esse algo extraordinário? É a igreja. É uma reunião, é um culto que poderia estar dando tudo errado, estava tudo dando para ser fracasso. Mas o que a gente fez? A gente agarrou a cruz. A gente se apossou das promessas do Senhor. Então que hoje, irmãos, nós possamos também se apossar dessas promessas e estarmos dispostos a trabalhar para o reino do céu, para o reino de Deus. Que nós possamos não só vir ao culto e ouvir e ensinar, mas vivenciá-lo. E vivenciá-lo é fora daqui. É no seu ambiente de trabalho, na sua casa, principalmente porque quando a gente quer pregar a palavra, levar, ser evangelista, primeiro de tudo você tem que ser na tua casa, dentro da sua casa. Então que essa transformação comece lá e venha dar frutos, venha dar ramos, como aqui na passagem da videira verdadeira. Que sejamos ramos, né, do Senhor. E também eu orando, falando com Deus, chorando, veio um louvor à minha mente e eu queria só declarar essas palavras para vocês, que essas palavras possam enraizar o coração e a mente de vocês. Fica tranquilo. Ai, Jesus. Ele muda o cenário. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Fica tranquilo, Ele muda o cenário. Na sua vida faz o extraordinário. Em meio às lutas, Ele prova o seu poder. Este é o seu Deus, Ele cuida de você. Transforma o choro
em cânticos de alegria. Na tempestade ele traz a calmaria. Porque temer-se ele é o Deus da provisão, acalma o coração. Porque ele é Deus e nunca perde a direção. Acalma o coração. Aleluia, Jesus. Agora, irmãos, eu quero que vocês, se puderem, se prostrar, se levantar, fique à vontade para engrandecer o nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado, em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, Deus querido, Pai amado, meu grandioso, meu precioso, eis aqui mais uma vez, engrandecendo o teu nome, porque tudo é para ti, tudo, Senhor. Então entrego, Jesus, a ti, todas essas vidas que estão aqui, Senhor, e já agradeço por elas, Pai, porque cada uma delas tem um propósito. O Senhor trouxe elas até aqui para ouvir a sua palavra. Aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, eu creio que penetrou no coração de alguém que precisava ouvir isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, quero já te agradecer pela minha vida, pela minha saúde, Senhor, porque estou aqui, Pai. Estou aqui falando deste amor, deste Deus poderoso que faz todas as coisas. Então, creia, irmãos, que Deus fará para ti todas as coisas. Ele entrará aonde você não consegue entrar. Ele sim se manifestará aqui através da palavra, através da ministração, quem vai ministrar a palavra dele. E eu creio que um mover do céu vai acontecer aqui. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Pai. Obrigada mais uma vez, Senhor, pela sua presença, Pai, pelo Espírito Santo, Pai, pelas palavras, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo meu respirar, Senhor. Obrigada pela vida dos meus filhos. Obrigada pela vida dos meus pais, Senhor. Obrigada pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Pai, que o Senhor entra com a provisão onde necessita, entra com a cura, com a libertação, Senhor, com a alegria, Jesus. Que a tua alegria seja a força de cada um, Pai, aqui neste ambiente. Em nome de Jesus, Pai, todo levante, Senhor, que tiver aqui vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que a mente e coração, Senhor, sejam agora, Pai, tomadas pelo Espírito Santo. Que nós possamos agora abrir o coração para ouvir, Jesus, o que vem lá do céu, que é a tua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos. Amém. Oh, Rebaxena Rabavanai, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Yeshua, Harabalevanai, onde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Rua Hakodesh, bem-vindo. Espírito Santo de Adonai, bem-vindo nesse humilde lugar. Halavanorobasederiandarai. Oh, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Obrigado, Pai, por essa semana. Obrigado, meu Deus, por esse domingo maravilhoso. Obrigado, Pai, porque amanhã também é feriado, Pai. E profetizamos, Pai, uma Foz do Iguaçu restaurada. Uma Foz do Iguaçu, Pai Santo, próspera, Deus. De Pai de Canachá, nós profetizamos aqui, Pai, como embaixadores do seu reino, Pai Santo. Venha, Pai Santo, romper o principado da corrupção em Foz. Que neste ano, Pai, Foz completa 110 anos, Pai Santo. Venha, Pai Santo, abençoar as futuras autoridades, Pai. Prefeito, vereadores, Pai Santo, a Câmara, Pai. Venha eleger a pessoa segundo o teu coração, Pai. Que venham ser bênção para essa cidade, Pai, próspera, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai Santo. Nós liberamos palavras de bênção para a nossa cidade, Pai. Em nome de Yeshua. Espírito Santo de Deus, obrigado pela sua doce presença, Rua HaKodesh. Ah, se não fosse tua presença, Senhor Yeshua, Jesus, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, Senhor? Receba a honra e a glória, Senhor, porque quando dois ou mais estão reunidos no teu nome, o Senhor está em nosso meio. Baruch haba Beshem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Ovelhas amadas, povo eleito e escolhido do Senhor. Aleluia. Você já sentiu a presença de Deus?
Você já ouviu a voz do seu Pai, do seu Criador? Você já sentiu a presença de Jesus, uma presença genuína, onde você falou, o Senhor está aqui. Como é bom a gente estar na presença do Senhor. Como é bom a gente sentir a presença dEle em nosso dia a dia, no trabalho. Quando a gente escuta a voz do nosso Senhor, voz que nos guia, na tempestade nos livra. Quando foi a última vez que você verdadeiramente sentiu a presença de Deus? Mais do que um arrepio, é aquela presença que você sente, algo está acontecendo neste lugar. É aquela presença que te faz dar vontade de chorar. Ou quando você começa num louvor que você está no seu carro, no seu trabalho, toca um louvor, já te vem o Espírito Santo, já te dá uma emoção no seu coração. Vontade de chorar. Ou às vezes você está caminhando, vem aquela presença. Haniri Andashai, quinta-feira, a Cleide compartilhou conosco que estávamos dando uma palavra profética quinta-feira aqui, que o Senhor nos orientou, e ela testemunhou que de madrugada, né, o Senhor encheu o quarto dela com a presença dela. Tudo que ela teve que fazer é se levantar. Ela falou, Senhor, a presença está muito forte aqui, Senhor, eu não posso ficar dormindo. E a Cleide começou a orar, e o que ela fez? Ela ouviu a voz do Senhor. E que ele falou para você mesmo, irmã? Que era preciosa, amada. Imagina você ouvir a voz, olha, você é precioso, você é amado. No mundo que te odeia, no mundo que não te respeita. E o Senhor aparece para você no seu quarto e fala, você é amado. Você é amado e preciosa. E antes de compartilhar a mensagem dessa noite, eu estava ontem, né? Me mudei alguns meses e fiz um altar para mim lá onde eu moro. Agora tem um bosque, tem ali um banco, tipo um banco de praça. Eu estava com o caderninho na mão, já às 3 da tarde. Falei, Senhor, eu preciso dar a palavra para o seu povo, Senhor. Eu te invoco, Senhor, neste momento, Senhor. Quando eu falei, eu invoco o Senhor, começou um vento gostoso, assim, ó, encher aquele bosque. Os pássaros começaram a cantar. E eu, audivelmente, senti passos atrás da grama. Eu olhei e falei, mas... Pensei, quem está aqui, será? Mas eu tinha invocado o meu Senhor. Passos pisando assim na grama. Traque, traque. É aquele vento maravilhoso. Então eu comecei a escrever o recado que o Senhor, que o Eterno tem para nós nessa noite maravilhosa. Quando foi a última vez que você sentiu a presença do Senhor mesmo? Ou quando foi que você ouviu a sua voz? Por isso eu quero compartilhar um texto para vocês. Vamos abrir em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 38. Ao 42. Eu quero que vocês viajem comigo nesse texto para compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho. Opa, tinha uma tropa aí, né? Os discípulos, os 12 mais discípulos. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Olha que lindo isso. Jesus com os 12 ali, ela soube, o mestre vai estar aqui na cidade. Vou convidar ele para ficar na minha casa, né? Para servir, ajudar. Que honra. Ela convidou, ela era dona dessa casa. Ela convidou o Senhor para estar nessa casa. Imagina você falar para Jesus, Jesus passando na sua rua, você vê o Senhor Jesus. Ô Senhor, passa aqui, Senhor. Passa na minha casa, Senhor.
passa na minha casa. E o Senhor, ele passa. Era antes de a gente se mudar para cá, de volta para o barracão. Era uma quinta-feira. E eu estava ministrando, né? O Espírito Santo falou: olha, avisa que o Senhor Jesus passou lá na casa da Rosana e abraçou ela. Daí eu falei: Rô, o Senhor mandou falar para você que ele passou na tua casa e que te deu um abraço. A Rô ficou assim, um espírito, emocionada. Entreguei esse recado, depois ela compartilhou comigo que havia uma pessoa que veio pedir comida. E ela tinha orado: Senhor, tem tanta comida aqui, eu quero abençoar, Senhor, quero liberar essa comida, Senhor. E veio lá uma pessoa pedir comida para ela. E ela, né, uma pessoa bem disfarçada, né? E o Senhor Jesus se disfarça. Lembra quando ele falou: estive com fome e me deste de comer? Ele aparece, meus amados. Ele ia te dar abraço. E a Marta convidou o Senhor para entrar na sua casa. Detalhe que o nome Marta, a palavra Marta em grego, o nome dela, o que significa Marta? Significa que ela foi rebelde. Marta significa amargurada. E Marta era irmã de Maria. O que significa Maria? Maria, ela é o motivo da rebelião. Rebelião significa Maria, que vem da palavra Miriam. Então, se Marta significa que ela foi rebelde, muitas vezes ela foi rebelde por causa da sua irmã. Às vezes não há uma briguinha entre irmãos, uma disputa, né, de quem é o filho preferido. Então, Marta, ela foi rebelde. 39. Essa Marta tinha uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha que interessante, a Maria, ela estava sentada aos pés do Senhor. Essa expressão de estar sentada aos pés do Senhor é uma expressão muito utilizada quando um discípulo está literalmente aos pés do seu mestre, aprendendo o que? A Torá, a palavra. Quando está falando fulano, estava aos pés do seu mestre, porque ele estava aprendendo, ele estava obtendo o ensino. Quer ver isso na palavra? Quem conheceu o apóstolo Paulo, Rabino Shaul? Conheceu o apóstolo Paulo? Atos 22, 3. Quem pode ler Atos 22, 3, por gentileza? Atos 22, versículo 3. Atos 22, 3, né? Aos pés de quem? Que mais? Amém. Então, se Paulo estava aos pés de Gamaliel, que ele foi um grande rabino, um sacerdote ali, o rabino Gamaliel, filho de Rabino Hillel, aos pés, ou seja, Paulo, ele era um excelente rabino, um excelente professor, ele estava aos pés de seu mestre Gamaliel, e assim também estava Maria aos pés do Senhor para aprender a Torá, aprender. Imagina, Jesus na sua casa, ela falou: Senhor, eu estou aqui para aprender, Senhor. Estou aqui para aprender. E ela, como uma discípula, assim como Paulo aos pés de Gamaliel, Maria aos pés do Senhor, estava diante do Senhor para poder aprender, receber ali, aqui, 39. Estava assentado aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Então ela estava ali aprendendo, né, as palavras do Senhor, o Logos, mandamentos, a doutrina, a Torá. Mas, porém, versículo 40, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Para aí. Enquanto Maria estava aos pés do Senhor, recebendo uma porção, e toda semana, até os dias de hoje, atuais, nas sinagogas, no mundo inteiro, no Shabat, é ensinado a porção da semana, a porção da Torá.
Então, toda semana, eles lêem uma porção, um texto que vai de Gênesis, né, até o livro ali de Deuteronômio, os 5 livros, Pentateuco. Toda semana tem a porção da Torá. E a Maria estava recebendo uma porção do Senhor Jesus, uma porção dos seus ensinamentos. Mas Marta estava agitada. E a palavra original ali que fala que Marta estava com um estresse mental, super ocupada. E às vezes nós estamos assim também como Marta, super ocupados com muitos serviços. E fala, Deus, manda alguém me ajudar, Deus. Manda alguém me ajudar. Marta estava agitada de um lado para outro. Agitada, estressada. A palavra aqui que ela estava com muitos serviços, quer dizer diaconia. O que quer dizer? Serviços, ministérios, caridades, obras sociais. Ela estava servindo não somente a Jesus, mas os que estavam com Jesus também. Estavam naquela correria. É aí que eu quero chegar para vocês. Às vezes nós não temos o discernimento de quando o Senhor está presente em nossa vida. E nós fizemos pouco caso dele. E nós perdemos a chance de ouvir os ensinos, de receber ensinamentos. E ficamos como Marta, estressados, super ocupados, cansados, sobrecarregados, reclamando com Deus que está sentado na sua sala. Deus, ninguém me ajuda. Deus, está difícil. Assim estava Marta, super ocupada, estressada. E muitas vezes isso você está diante do Eterno, mas você não para perceber o que? A palavra do Senhor é espírito e vida. A palavra dele é força. A palavra dele te ensina. A palavra dele te purifica. E às vezes estamos só numa vida agitada deste mundo secular. E a palavra aqui que ela estava agitada é distraída, estresse mental, super ocupada, bastante atarefada. Aí 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Olha o que o Senhor falou para ela. Chamou ela 2 vezes. Falou: Marta, você está muito ansiosa. Você está muito inquieta. Você está muito preocupada. Imagina Jesus falando para você. Você está muito ocupado. Você está super ocupado. Você está muito estressado. Você está muito agitado. O que é que está tirando a tua paz? O que é que está tirando você do sério? Jesus estava mostrando para Marta: Marta, você está muito distraída, muito ansiosa, preocupada com muitas coisas. Versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A palavra boa parte quer dizer porção. Maria escolheu a porção, aquela porção onde recebeu o ensino. Ela escolheu estar aos pés do Senhor. Porque imagina, Jesus tinha o seu dia cronometrado. Ele tinha coisas para fazer porque ele tinha uma grande missão, nos salvar dos nossos pecados. Aí Marta, a própria Marta, convidou o Senhor para entrar na sua casa. Ele foi na sua casa. E Maria, como uma discípula que queria aprender mais sobre as coisas de Deus, e o Senhor lhe deu a boa porção da Torá, os ensinamentos, a boa parte. E porém aquela que convidou o Senhor estava agitada com muita coisa, não percebeu a presença do Senhor ali. E aí que está o nosso maior medo de uma pessoa que serve a Deus. Não é medo de ir para o inferno, não é medo de preservação. A pior coisa que pode acontecer é quando nós somos insensíveis à presença do Senhor. Às vezes o Senhor está do seu lado e você não percebe. Às vezes Ele está falando com você e você não está prestando atenção à sua voz. E às vezes é assim que acontece conosco. A insensibilidade de sentir a presença do Senhor. E Marta estava assim. Por que ela estava insensível com a presença do Senhor? Porque ela estava muito agitada. Ela não percebeu que o doador da vida estava ali dentro. E a irmã dela estava recebendo a porção semanal, ali a porção dos ensinos do Senhor, que é da vida eterna.
Ele falou, olha, Marta, uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, aquela porção que Maria recebeu, aqueles ensinos, nada ia tirar dela o que ela recebeu. Ela recebeu ensinos que ela ia levar para a vida inteira. E o Senhor falou, olha, o que ela recebeu, a porção dela da palavra, ninguém tira. E detalhe, às vezes somos insensíveis à presença do Eterno, querendo mostrar serviço ou agradar ao Senhor. E Maria escolheu ser ministrada. Ela quer aprender mais sobre os ensinos do Mestre. Mas quem que era essa Maria? A Maria também era uma mulher que era normal, como eu e você, uma pecadora. Ela era uma mulher pecadora também. Ela não era perfeita. Ela queria aprender para seguir uma vida correta. Vamos ver quem que era Maria. Dá um pulo em João capítulo 11. Versículo 2. João capítulo 11, versículo 2. Vamos ver um pouquinho sobre a Maria. Essa mulher que escolheu a boa porção. Quem que era Maria? Olha aqui, ó. João 11, 2. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Olha isso. Aqui conta uma história onde essa Maria teve uma atitude. Qual mulher aqui já lavou os pés dos seus maridos com lágrimas? Qual mulher aqui enxugou os pés dos seus maridos com cabelo? Eu não, pastor. Meu shampoo é caríssimo. Eu? Maria fez isso. Vamos ver onde é que ela fez isso, para poder entender esse grau de intimidade que ela queria com o Senhor. Dá um pulo em Lucas capítulo 7, versículo 36. Você vai entender esse amor, essa sensibilidade que Maria tinha para com as coisas do reino do Senhor. Então, Lucas capítulo 7, versículo 36, a gente vai ver essa história. Lucas 7, 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Quem que eram os fariseus? Era um partido religioso e político que defendiam a Torá, os ensinos de Deus, só que eles estavam meio que com inveja de Jesus e queriam conhecer mais Jesus. Porque Jesus fazia muitos milagres, ensinava a palavra de Deus, mas eles ficaram assim horrorizados quando Jesus falou que ele era o Messias. Eles ficaram assim, mas não, Messias, assim não, nosso Messias vai ser militar. Então esse fariseu, chamado Simão, vocês vão ver aqui, ele convidou Jesus. Jesus, vem aqui na minha casa. Sabe quando você quer convidar alguém para poder conhecer mais a pessoa? Recém-chegado, recém-amigo. 37. E eis que uma mulher da cidade, vírgula. Tá certo isso aí? Uma mulher da cidade que era o quê? Pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ou seja, esta pecadora, ela tinha alguma coisa com esse fariseu que ela podia entrar lá. Ela era pecadora. Será que ela era uma parente? Será que era uma amante? Olha que estranho. Ela entrou na casa do fariseu. E o fariseu não podia estar com pecadores ali. Mas ela entrou, ela tinha acesso à casa desse fariseu. Versículo 38. Ela levou esse vaso, de alabastro com unguento. 38. E estava por detrás aos seus pés de Jesus. Fazendo o quê? Chorando. Regava com as suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. E beijava ali os pés e os ungia com unguento. Olha a cena dessa mulher. Chegou aos pés de Jesus. Os pés de Jesus, ela começou a
lavar com suas lágrimas, chorando. E com o seu cabelo, ela derramava aquele perfume caríssimo ali, o alabastro, derramava ali e chorava e enxugava com os cabelos dela. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, ele disse assim na cabeça dele: se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Olha aí, como é que ele sabia que essa mulher era pecadora? Esse fariseu tem alguma coisa aí, hein? Ele só pensou isso. Esse Jesus que não é profeta não. Essa mulher está tocando nele. Ih, Jesus, o que foi convidar? Mas o Senhor Jesus, que sonda mentes e corações, 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amarás mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. 44. E voltando-se Jesus para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Pausa aqui. Naquele tempo, era costume que quando você recebesse alguém, um convidado, né? Convidei a fulano, vem cá fulano, vem cá, deixa eu lavar teus pés. Deixa eu lavar teus pés aqui para você, né? É como uma coisa de honra. Porque as pessoas caminhavam, né? Não tinha naquela época tênis, mas as sandálias. Os pés estavam o quê? Sujos. E aquele fariseu não lavou os pés de Jesus. Não tratou Jesus como fosse o Filho de Deus. Jesus falou: olha aqui, ó. Eu cheguei na tua casa, Simão, você não me lavou os pés. Mas essa mulher aqui agora, ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Olha só, enxugando com os seus cabelos. Olha aqui, regou meus pés, regou. Pensa que é a mulher que chorou. Regou meus pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. 45. Não me deste ósculo. O que é ósculo? É um beijo. Quem já foi no Paraguai e viu os primos quando se cumprimentam? E aí, primo? É algo costume do povo. O fariseu, quando chegou Jesus, ele não deu um beijo no rosto de Jesus. Jesus percebeu isso. Ó, quando eu cheguei aqui, Simão, você não me deu um ósculo, não me cumprimentou. Entretanto, ela, desde que entrei nessa casa, não cessa de me beijar os pés. Imagina agora Maria lavando os pés sujos de Jesus e beijando esses pés. Olha a atitude de Maria. 46. Não me ungiste a cabeça com óleo. Outra coisa, quando alguém era visitante, além de lavar os pés, além de dar um beijo no convidado, vem cá, te dar um azeite, que é um perfume, um sinal de honra. Era um costume da época, ali um azeite na cabeça. Jesus não foi recebido assim por fariseu. Jesus falou: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungi os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Aquela mulher que estava na casa da sua irmã Marta, recebendo aos pés de Jesus ali os ensinos, tempos antes, ela apresentou-se ali, ela não disse palavra. Um fariseu que conhecia a palavra de Deus, recebendo o Filho de Deus, não lavou os pés do Senhor, não cumprimentou com um beijo santo e nem o ungiu, tratou Jesus com indiferença. E essa mulher lavou os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxugou com o seu cabelo, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11 que o cabelo é a glória da
da mulher. O cabelo é a glória da mulher. Então, ela lavou os pés, enxugou ali, os pés de Jesus estavam sujos. E ela beijou os pés. Porque ela sabia com quem que ela estava ali. Ela sabia. E por que ela beijava os pés de Jesus? Dá um pulinho em Salmo capítulo 2. Salmos capítulo 2, versículo 12. Quem pode ler para nós? Amém, olha isso. Salmo 2:12. Uma outra versão diz: beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais do caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Beijai o quê? O filho. Quem que Jesus é? Yeshua, o filho de Deus. Ela beijava o filho. Outra versão, com o Edemar disse: rendei ao filho a adoração sincera. É o que Maria estava fazendo, uma adoração sincera, né? Então, aquele fariseu tratou o Senhor com indiferença. Você viu isso? Ele conhecia a lei, conhecia os mandamentos, não lavou os pés do Senhor, não deu um beijo santo, ainda não ungiu com óleo. De uma pecadora fez tudo isso. Que coisa terrível é a indiferença, quando nós não temos discernimento que Deus está do nosso lado todos os dias e nós tratamos Ele com indiferença, insensibilidade à sua presença e à sua voz. Mas Jesus, ele amava Marta, Maria e Lázaro. Dá um pulo lá em João capítulo 11, versículo 5. E agora eu quero mostrar um outro lado aqui também que acontece, que Maria também não era perfeita. João capítulo 11, versículo 5. Quem pode ler o 5? Jesus amava. Mesmo Marta sendo assim, agitada, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, possivelmente ele era um adolescente, porque ele não era um discípulo ali de Jesus, porque tinha uma certa idade. Porque Lázaro ainda morava ali com as suas irmãs. Há uma teoria de que possivelmente eles eram descendentes dos essênios, ou eles eram celibatos por causa dos essênios, ou então viúva, né, Marta, enfim. Ou então Maria tinha um caso com o fariseu. É muita coisa. Mas Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E aqui conta, né, aquele episódio que Lázaro ficou doente. Jesus sabia que Lázaro ia ficar doente. Jesus não foi lá visitar Lázaro quando estava doente. Jesus esperou Lázaro morrer. E às vezes nós ficamos assim, achamos que Deus vai nos visitar quando estamos doentes. E na verdade, né, ele tem que esperar morrer para receber um milagre. E aconteceu que quando Lázaro morreu, depois de 4 dias, né, versículo 20, Jesus foi visitar, né? Já estava enterrado, sepultado. João 11, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Olha aí. Jesus estava lá, já tinha acontecido no velório do Lázaro. E agora aquela Marta que estava agitada antes, quando soube que Jesus estava ali na porta da cidade, Marta foi ver o Senhor. Mas Maria não. Maria estava remoendo por dentro. Puxa, Jesus, eu vi os seus ensinos, eu vi a tua palavra. Ela estava comigo assim, com uma raiva do Senhor. Porque logo em seguida, depois que Jesus manda chamar Maria, ela corre atrás dele e fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aconteceu isso com você também? Passa por uma enfermidade, passa por uma dificuldade, você fala: o Senhor não se importa comigo, o Senhor não se importa com o meu sofrimento.
Aquela Maria adoradora agora tinha ficado em casa, enquanto a sua irmã Marta foi ver o Senhor, né? Marta foi ver o Senhor. E depois acontece, né, o milagre de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. E depois que Jesus ressuscitou Lázaro, foi festa, né? Dá um pulinho agora no capítulo 12. Capítulo 12. Então, hoje o foco não é Lázaro, hoje o foco é Maria e Marta. Aconteceu então já um milagre. João 12, versículo 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Para aí. Agora é um momento de festa. Agora é o momento que estavam celebrando, jantando ali, porque imagina o teu parente que tinha morrido, estava até cheirando mal. 4 dias morto ali, podre daquele cheiro. Jesus deu uma ordem e Lázaro saiu para fora, aleluia. E agora jantando ali com eles, né? Lázaro, Jesus ali. Agora Maria, o que ela faz? Como um ato de adoração ao Senhor, o que ela faz? O que ela sabia fazer? Pegava ali, né, um vaso de alabastro, né, com nardo, um cheiro, um bálsamo de nardo puro, é muito caro. E ela enxugou com seus cabelos, ungiu os pés de Jesus. E aquele cheiro invadiu a casa. Olha que interessante isso. Jesus gosta muito do cheiro. Sabia disso? Perfume. Lá no antigo tabernáculo, no templo, eles ofereciam ao Senhor incenso, especiarias. E o apóstolo Paulo, no texto, ele fala que nós somos o bom perfume do Messias. Nós somos o bom perfume do Messias. Sabe o que quer dizer isso? Aquela mulher que com o alabastro lá lavou os pés do Senhor ali tal, com esse perfume caríssimo. Paulo fazendo ali tipo uma midrash, né, com a cultura da época, fala: nós somos o bom perfume do Messias. Sabe o que quer dizer isso? Os rabinos falam que quando o Senhor vier, ele vai reconhecer os seus discípulos pelo cheiro. Olha pro lado, dá uma cheiradinha no teu irmão aí, ó. Ô, meu irmão. O Senhor, o Messias, vai reconhecer os seus pelo cheiro. Por isso que você é um bom perfume do Messias. Que perfume maravilhoso. Aquela mulher com perfume caríssimo. Eu vou mostrar para vocês quanto custa um perfume desse aí, hein? Mas antes, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, estava para traí-lo. Disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. 300 denários. Um denário é um dia de trabalho. Eu joguei na IA para fazer uma... Quanto valeria 300 denários hoje? Se fosse nos Estados Unidos, um dia de trabalho seria cerca de $50. 300 denários daria cerca de $15 mil. Imagina você comprar um perfume de 81 mil reais. Agora vamos jogar para o brasileiro aqui, né? Quanto que é um dia de trabalho? 150 reais? Uma diária? Uma diária, 150 reais. Vezes 300, cerca de uns 45 mil reais aí. Imagina você comprar perfumes, né? São caros. Dos Paraguai, então, nem se fale, né? Importado, né? Agora imagina um perfume de
45 mil reais se fosse no Brasil, e lá fora 81 mil reais. Você gastaria um perfume desse com uma pessoa com Jesus ou não? Ele merece. Amados, quando você começar a ter noção de que Ele merece, quando você começar a ter uma noção de honrar ao rei, conforme está em Provérbios capítulo 3, fala, honrai ao Senhor com as suas primícias. Você não fica com dó de ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, porque vai faltar na tua casa. Quando você começa a entender, eu quero adorar ao Senhor, quero honrar ao Senhor, com o seu nardo, com o seu melhor, você vai sair de uma vida miserável. Amém? Eu posso dizer isso, que eu tenho autoridade nessa área. Eu estou ensinando pessoas esse princípio de você honrar o Senhor. E eu tenho muitas experiências. Uma delas foi quando, em 2022, a pastora cá fizemos um sacrifício ao Senhor. Um princípio. Oferta totalmente queimada. O que quer dizer isso? Em 2022, eu e a pastora cá nos programamos. Falei, vamos esse mês. Eu quero honrar o Senhor com todo o meu salário. Com tudo que eu ganho. Trabalho. Me programei. Aí teve um mês que eu não dei a 10% ao Senhor. Eu dei tudo. Com uma oferta de gratidão ao Senhor. O que o Senhor fez comigo? Menos de um ano depois, o Senhor me deu 100 vezes mais. Graças a Deus, comprei, um novo imóvel. Já honrando ao Senhor, já está pago esse imóvel. E eu ofertei ao Senhor, aquilo que eu ganhei do imóvel. Ofereci a Ele. Quando você tem esse coração de não ser mesquinho, de não, de parar de dar ouvidos ao espírito de mamon, da miséria, não dê ao Senhor, não vai ter dízimo não, que vai faltar na tua casa. Você continua debaixo da miséria. Mas quando você começa a honrar o Senhor como aquela mulher pecadora, um bálsamo que custou mais de 45 mil reais, você vai sair de uma vida miserável. Você vai aprender a honrar o Senhor. Agora, o que eu faço? Eu quero honrar mais o Senhor. Não porque eu quero ter algo em troca, mas porque eu amo Ele. É uma maneira de demonstrar o meu amor e a fidelidade dEle. E nós temos passado isso para pessoas que têm vivido isso, E têm experimentado o quê? A bênção, a prosperidade. Não são aquela geração de Ananias e Safira. Eu vendi um terreno, mas eu vou reter parte aqui porque é muito para a igreja, Ananias e Safira, o que aconteceu com eles? Morreram. Agora, quando você tem o coração, não, é para o meu Senhor, Ele está vendo aqui. Lembra a viúva pobre? Ela deu tudo o que ela tinha, porque ela queria demonstrar de uma maneira, Senhor, isso me custou algo. Por quê? Todo o seu trabalho que você faz nos 30 dias da sua carreira, você literalmente está dando o seu sangue. E quando você oferece o seu sangue ao Senhor, é o sacrifício. É isso. Agora imagina para Maria, o que ela teve que fazer, o que ela teve que vender para poder conseguir comprar aquele. E detalhe, não era outro nardo, porque ela tinha comprado o outro. O nardo tinha um lacre, já era outro. Então, quantos mil ela já tinha gastado com o Senhor? Ou seja, investido no Senhor. Tudo que ela tinha, ela falou, Senhor, olha, está aqui mais um nardo para o Senhor, lava os pés do Senhor. Ela tinha um coração de uma adoradora. Então, 300 denários valeria hoje em torno de 45 mil reais no Brasil, ou 50 dólares, 81 mil reais. Que perfume caro. Judas era o zoiudo, Mas se vender esse perfume aqui, dá para os pobres. Mas Jesus falou uma coisa que era a chave. Os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre me tendes. Amados, Deus está falando, aproveita quando o Senhor se manifesta na tua vida. Aproveita quando Ele te visita no teu quarto. Porque Ele falou, nem sempre vocês vão ter. Uma coisa é ter Ele em espírito, outra coisa é você sentir a voz dEle. Filha, você é preciosa. Filha, eu vou te usar no meu ministério. Filha, olha, o Senhor te falando isso. Isso é maravilhoso.
Então, para a gente encerrar, quando foi a última vez que você realmente esteve aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos? Quando foi a última vez que você abriu a sua Bíblia e estudou profundamente? Se Maria estava aos pés do Senhor, e o Senhor é a palavra de Deus, quando foi a última vez que você pegou a palavra do Eterno e falou: hoje eu vou me dedicar aqui, 1 hora, quero aprender, quero estudar. É isso, estar aos pés do Senhor. E Ele vai ministrar na tua vida, no teu coração. Enquanto você está lendo, conhecendo, o Espírito Santo vai te mostrando: olha, esse texto quer falar sobre isso. Ou você vai no original, procura na internet original. Porque as palavras do Senhor é espírito e vida. Nós estamos no projeto Fogo do Altar, estamos aprendendo que a palavra do Senhor na mão direita dá o quê? Longevidade, longura, né, dona Neuza? E na mão esquerda, riquezas e honra. É isso que Deus tem para você. E às vezes nós estamos como Marta, preocupados, estressados, super ocupados, querendo fazer o ministério, fazer o bem. Amados, não deixe, não espere cair de cama num leito de hospital, como já aconteceu comigo. Às vezes tive que ficar enfermo, doente lá, para poder... O Senhor fala assim: Rodrigo, eu quero falar com você. Para, menino, eu preciso falar com você. E às vezes a gente cai numa cama, fala, Senhor, quero te ouvir, Senhor. Às vezes nós somos agitados como Marta. Não quer dizer que é ruim ser como Marta, porque Marta tem que ter um equilíbrio. Mas Marta não soube discernir quando estava a presença do próprio Senhor ali. Maria aprendendo e Marta agitada. Mas Maria recebeu a boa parte dela, não foi tirada. E Maria, como uma adoradora, oferecendo ao Senhor tudo que ela tinha, ela fazia tudo para agradar ao Senhor. Então, para a gente encerrar, aproveite melhor esse momento com o Eterno. Não despreze sua presença. Não termine no leito de enfermidade para ouvir a voz do Senhor. Pastor, às vezes eu não sinto a presença de Deus. Mas calma. Abre comigo o livro de Jó, versículo 11. Jó, capítulo 9, versículo 11. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Às vezes o Senhor está passando aí na sua casa, no seu lado, mas você não vai conseguir vê-lo. Às vezes ele passa com a presença dele sobre ti, mas você não consegue percebê-lo. O Senhor está falando: eu sou o Deus de perto, sou o Deus de longe também. Você tem que ter discernimento. Senhor, estás aqui? Estás aqui, Senhor? Eu não quero perder. Quando o Senhor me visitar, eu não quero perder essa chance. Quando o Senhor me visitar no meu quarto, eu quero me debruçar e orar e louvar e adorar. Porque eu não posso perder a sensibilidade da presença dEle. Eu preciso estar aos pés do Senhor. Eu preciso aprender a porção da semana, do dia. Porque é o pão vivo que desceu do céu. A palavra dEle é viva e eficaz. É o que me faz caminhar nesse mundo perigoso. E último capítulo para a gente poder entender sobre a voz do Senhor. Abra comigo o Salmo 29. Salmos capítulo 29. Versículo 1. Salmo 29. Salmo de uma pessoa que conhecia a voz do Senhor. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja ao Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro.
o Líbano e o Sírion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz: glória! O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Vamos orar então neste momento. Eu não sei se você está como Marta, como Maria, mas o Senhor fala para você não ser indiferente à presença dEle. Ter um tempo de invocar Harablevanai. Todo dia a gente acorda, ora ao Senhor, fala com Ele. Mas tem um dia da semana que eu e a pastora Cá, nós nos dedicamos a estar na presença do Eterno, celebrando a natureza, com o Pai. E a nossa vida tem sido diferente. Conforme eu falei para vocês ontem, eu estava para preparar essa mensagem, sentei no meu banquinho da praça ali do bosque, falei: Senhor, eu te invoco, meu Senhor. E começou aquela brisa, aquele vento nas árvores. Eu comecei a ouvir passos nas gramas atrás de mim, na minha direção. O Senhor sentou ao meu lado. Eu comecei a escrever a palavra dele. Ele fala: estou passando no meio de você. Estou passando no meio de ti. Não fique indiferente à minha presença. Seja sensível à minha voz. Seja sensível quando eu passo por meio de vocês. Senhor Yeshua, Jesus de Nazaré, queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Às vezes nós estamos agitados, estressados, como ganhar dinheiro, como pagar as contas, preocupação com o trabalho, com o desemprego, Senhor. E esquecemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E o Senhor fala que uma coisa nos é necessária: a boa parte, a boa porção, que é estar aos seus pés, aprendendo, conhecendo. Senhor, essa noite aqui, Pai, o Senhor sabe quem são as Martas e as Marias neste lugar. Eu lhe peço, Yeshua, que o Senhor dê para eles uma experiência, que quando essa semana, Pai, eles invocarem o seu nome, Senhor, ouvirem uma canção, eu lhe peço que a tua presença, Jesus, venha encher aquele lugar onde eles trabalham, onde eles estudam, onde eles moram. Eles sintam a presença do Senhor, Pai, aquela unção descendo do alto, dando aquele fogo no nosso interior, nos dando a entender: papai está aqui, o meu mestre Yeshua está aqui, Jesus está aqui. Senhor, eu quero honrar a tua presença. E Senhor, é quando nós honramos ao Senhor, Pai Santo, lavando os seus pés com nossas lágrimas, enxugando com os cabelos, Pai, te honrando com aquilo que tem te dado de melhor, Senhor. Senhor, tira do nosso coração a insensibilidade espiritual. Às vezes o Senhor passa por meio de nós e nós não vemos. O Senhor se manifesta em nós e nós não sentimos, Senhor. Perdoe a frieza do nosso coração, porque muitas vezes estamos atarefados com as coisas deste mundo, Senhor. Estamos perdendo a boa parte, a parte que vai nos dar honra, vida, saúde, salvação. Senhor, eu lhe peço, Yeshua, que essa semana, Pai, aqueles que invocarem ao Senhor de coração, venham sentir a tua presença, Pai Santo, como nos dias de antigamente, aquela presença que os fazia chorar, aquela presença que se emocionava, Pai, que não tinha palavras a não ser adorar ao Senhor, Pai. Eu lhe peço, Yeshua, manifesta. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Queremos honrar a tua santa presença, Mestre. Queremos honrar, porque tu és nosso tesouro. Tu és nosso tesouro. Tu és meu bem precioso. Tu és meu bem precioso, Senhor Deus. És nosso tesouro, Yeshua. Ah, Maria sabia que o Senhor é o Rei dos Reis. Maria, ela sabia que tu és o precioso da Maria, Senhor. És o nosso precioso também, meu Senhor.
Maria reconheceu o tesouro que ela tinha. Tudo que ela tinha era o Senhor, Deus. E ela fez, Pai Santo, ela fez de tudo ali para te agradar, Pai, com as suas lágrimas, com o seu puro nardo, Pai, com bálsamo, Senhor Deus. Ela queria te agradar, Senhor. Também faz de nós, Pai Santo, como Maria, Pai Santo, pessoas que estão aos pés do Senhor, tendo um tempo de aprender a Torá, a palavra do Senhor, os ensinos do Senhor, Pai. Não folhear um versículo ou dois, mas compreender, Pai Santo, o segredo das Sagradas Escrituras, Pai. Trazendo uma palavra de revelação, de conforto, Pai. Uma palavra que nos traz vida eterna, Pai. Porque essa é a boa parte, Pai, de que não será tirada de nós, Pai. Nós pedimos e te damos graças em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.